Fala pessoal, esse é o canal Urubus, eu sou Vitor Tavares, sejam bem-vindos. Vamos falar agora de um assunto muito polêmico a respeito do nosso clube de regatas do Flamengo. Já são algumas temporadas que isso acontece, não se sabe se é uma falta de planejamento, não se sabe se é uma certa incompetência, não se sabe se é apenas azar. Mas essa situação dos técnicos do Flamengo sempre com a mesma situação inicial é complicada. Então, antes de mais nada, queria pedir a vocês que, por favor, se inscrevessem aí no canal para ajudar no nosso crescimento, alcançarmos nossa meta de 3 mil inscritos ainda nesse ano, durante a temporada 2023, ativassem o sino das notificações e que compartilhem o vídeo para poder nossa ideia chegar ao máximo de pessoas possíveis aí. Vamos lá. O Flamengo agora está passando por um problema com o técnico Vitor Pereira. O Vitor Pereira, que é uma pessoa no meio do futebol que já comprovou sua capacidade em alguns clubes pelo mundo, que chegou ao Brasil em 2022 e também fez um bom trabalho no Corinthians, e agora chega ao Flamengo em 2 meses já não está servindo. A princípio já não está servindo, já há uma corrente muito forte de fora, Vitor Pereira, enfim. E aí eu resolvi fazer uma análise voltando desde 2019, desde o tal ano mágico que o Jorge Jesus, tudo deu certo, e falar um pouquinho de uma coisa que é um pouco polêmica, muita gente não gosta, mas vamos nessa. O próprio Jorge Jesus, que deu muito certo, fez de tudo para dar errado no início. Teve muito mais sorte do que juízo quando ele toma aquela pancada do Bahia com escalação duvidosa, quando ele é eliminado pelo Atlético Paranaense da Copa do Brasil no Maracanã, quando ele praticamente inventa, como as pessoas gostam de dizer, uma escalação para enfrentar o Emelec no Equador, mostrando total desconhecimento da importância de uma Libertadores para o Flamengo. Desconhecimento que ele mesmo depois em entrevista fala, poxa, para mim o importante era a Liga Nacional e aqui o importante é a Libertadores. E graças a Deus, graças ao destino, a gente não sofreu uma derrota maior naquele primeiro jogo, ficou no 2-0 e conseguiu reverter no Maracanã nos pênaltis. Daí pra frente a história, o Flamengo encaixou bonito, ganhou tudo, ok. Mas quando o Flamengo virou para 2020, uma coisa que poucas pessoas querem falar também, o nível foi caindo. O nível já foi caindo. Antes da pandemia iniciar, o Flamengo joga contra a Portuguesa no Maracanã e faz um jogo muito ruim. Já tinha feito alguns e faz um jogo muito ruim, onde só se salva de uma derrota no finalzinho do jogo, se não me engano, com o gol do Arrascaeta. Vocês vendo o vídeo devem lembrar do que eu estou falando. E aí vem a pandemia, na volta da pandemia o Flamengo faz jogos bem duvidosos, faz as finais da Taça Rio e perde para o Fluminense, depois ganha a final do estadual utilizando-se ali do regulamento, não fez boas atuações, boas partidas, e o Jorge Jesus resolveu ir embora. Nesse momento o Flamengo fala que não serve um treinador brasileiro, fica um tempão sem técnico, vai procurar na Europa, mochilão, porque a torcida só aceitava um europeu. E aí roda aqui, roda ali, houve alguns nãos por vários motivos diferentes, e vem com Domenech Torrent, que ganhou logo musiquinha, né? Domenech e tal. Ganhou logo musiquinha, auxiliar do Guardiola por muitos anos. Não se consegue trabalhar por tantos anos com um homem do nível do Guardiola no futebol sem ter capacidade. Então acho que é uma outra discussão a capacidade ou não do Domi. E o Jorge Jesus, antes de sair, falou que o maior adversário do Flamengo seria o próprio Flamengo. O Domi chega, fica 2 meses no máximo no comando técnico, toma umas 2 goleadas que realmente a gente não curte, não é legal, mas deixa o Flamengo 2 meses depois de assumir na 2ª colocação do Brasileiro, classificado de forma antecipada na fase de grupos da Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Mesmo assim, o Flamengo decide demitir pela pressão, por outras coisas mais, acredito, era um momento político importante, né? Decide demitir o dono. Aí não tinha muito tempo para buscar um europeu. Então, vamos ali, Rogério Ceni. Rogério Ceni chega com uma batata quentíssima na mão e, infelizmente, é eliminado das 2 competições, Copa do Brasil e Libertadores. Muito por fatores individuais ali, muitos erros individuais nessas partidas, né? Contra o São Paulo e contra o Racing, da Argentina. Mas consegue fazer o trabalho fluir devagarzinho, vai indo, e acaba conquistando o Campeonato Brasileiro de 2020, que termina só em 21, né? Mesmo assim, uma pressão,
que o Rogério não é técnico pro Flamengo, que só ganhou o brasileiro porque o Inter não fez a parte dele, uma coisa que eu não consigo concordar. São 38 rodadas, então se alguém ganha um campeonato de 38 rodadas, sim, ele foi o melhor do campeonato, não tem discussão, na minha opinião, sobre isso. O campeonato de pontos corridos é o que mostra pra gente quem foi melhor, quem não foi. Então o Flamengo é campeão com o Rogério Ceni, mas depois de um período ali problemático, com muitas convocações dos seus principais jogadores e alguns resultados que não vieram, o Rogério Ceni demitido. Contrata-se Renato Gaúcho. Fanfarrão, que diz tranquilamente, como o Romário dizia quando o jogador, que estudar para quê, treinar para quê, né? E, infelizmente, o Renato Gaúcho não conquista títulos. No Campeonato Brasileiro passa longe, na Copa do Brasil sai de forma vexatória no Maracanã para o Atlético Paranaense e na Libertadores, mais por conta de um erro individual, perde a decisão para o Palmeiras de 2-1. Só que até chegar nesse momento, o time do Renato Gaúcho encaixou, fez muitas vitórias, muitas goleadas e tal. Então, com o Rogério foi campeão, com o Renato encaixou, só que o título não veio no final do ano, mas encaixou. Manda o Renato embora e vem o Paulo Souza. Paulo Souza, que foi romântico, um técnico capaz de treinar uma seleção da Polônia e colocar ela praticamente na Copa do Mundo, porque ele saiu de lá, faltavam 2 jogos só para poder confirmar que a Polônia estaria na Copa. Foi muito lamentado pelos dirigentes, pelos torcedores, pelo Lewandowski, melhor jogador do mundo, a saída. Foi muito lamentada a saída do Paulo Souza. Mas a gente conseguiu pegar mais um treinador e convencer de que ele não sabia nada de futebol. Passou um pouco mais de tempo, passou 5 meses, mas não conseguiu resistir, foi fritado e foi embora do Flamengo. O Dorival chega, o time, 3 joguinhos e o time encaixa de novo. Campeão, campeão com o pé nas costas, campeão invicto, Libertadores, Copa do Brasil. E aí, no final da temporada, a diretoria decide não renovar com o Dorival. Guardem esse ponto que mais à frente eu quero voltar exatamente nessa decisão. Dorival, mesmo campeão de tudo, a diretoria resolve não renovar com ele. Vamos atrás do Vitor Pereira. Mais um estrangeiro. Mais um início de temporada e mais um estrangeiro. Vamos voltar no Dome, que é início de temporada, porque é início de Campeonato Brasileiro em 2020. Vamos voltar no Paulo Souza no início da temporada 2021. E vamos voltar no início da temporada 2022. E vamos voltar no Dorival, que agora veio para salvar, mas agora tem Vitor Pereira no início da temporada 2023. O que acontece? Aí o Vitor Pereira chega num momento em que o Flamengo tinha 3 competições garantidas pelo mérito de ter conquistado a Libertadores da América e a Copa do Brasil. Só que ele chega só podendo trabalhar em janeiro. Ele chega depois de um período de Copa, onde os times todos tiveram que dar um período maior de férias, de descanso, enfim. E a metodologia, o sistema, o esquema de jogo são muito mais complexos, são muito mais rebuscados, são muito mais atrás de uma perfeição do que a maioria dos técnicos brasileiros. Eu não estou falando que um é melhor que o outro, mas é uma prática deles. Eles estudaram muito para isso. Os técnicos portugueses estudaram demais, a maioria deles passou pela universidade mesmo, né? Aí uma outra história eu posso falar em outro vídeo, mas passaram pela universidade para fazer a ligação universidade e prática. Só que o Flamengo não costuma dar esse tempo. Onde pode estar o erro? Qual o desafio que você tem de treinar um time tão vitorioso como o Flamengo, mas que frita treinadores a todo tempo, e todo treinador que quer fazer um trabalho um pouco mais rebuscado, um pouco mais demorado a mostrar resultados, não tem esse tempo. Por que mais uma vez um treinador chega, tem promessa de reforço, e o reforço não aparece, como foi com o Paulo Souza? O Paulo Souza foi demitido sem um dos reforços serem entregues a ele, aqueles prometidos. O Vitor Pereira está caminhando para isso. Tá? A pressão é muito grande. O momento não é legal para a tabela que o Flamengo teve. O Flamengo teve Vasco, Fluminense, 2 clássicos, agora vem semifinal. Então, infelizmente, acho que essa diretoria não está planejando da melhor maneira. Mas o foco aqui são os treinadores. E quando eu disse que voltaria no momento do Dorival, essa é a hora. Por que um técnico campeão como foi, ainda que alguns argumentem que ele perdeu um pouco de rendimento na reta final, o que é completamente normal para um time que vem de uma temporada inteira, normal perder um pouco de rendimento, por que o Dorival foi demitido? Demitido não, por que não renovou com o Dorival?
Por que a troca pelo Vitor Pereira? Por que essa diretoria acredita que somente técnicos estrangeiros podem fazer o Flamengo render, o Flamengo chegar ao objetivo de títulos? Ou melhor, o que se passa na cabeça deles? Técnico brasileiro acabou, sendo que o técnico brasileiro acabou de dar resultado para eles, agora, meses atrás. Uma coisa é certa, se mais um treinador europeu for demitido dessa maneira do Flamengo, como o Vitor Pereira infelizmente está caminhando, eu acho que não tem mais por que nenhum treinador aceitar vir trabalhar no Flamengo. Nenhum europeu aceitar, porque não faz sentido. Ainda que ele acredite no trabalho dele, ainda que ele confie no taco dele, ele está vindo para um desafio de treinar um time que é vitorioso há muitos anos, jogadores que estão grandes, tá? E que é uma pressão absurda o tempo inteiro, é uma panela de pressão, né? Então eu acho que o Flamengo deveria manter o planejamento. Se ele foi correto ou não para o início da temporada a gente não sabe, mas não demitir mais um técnico. A verdade é essa, muita gente é contra o que eu estou dizendo, diz que o Vitor Pereira não tem mais para onde ir, que ele não vai mais fazer nada pelo Flamengo. Bom, eu acho que 2 meses é muito pouco tempo para dizer que um treinador não é capaz, principalmente quando é um treinador que tem credenciais, e ele tem. E aí eu peço que vocês deixem a sua opinião nos comentários do vídeo, é claro, podem falar o que querem, o que quiserem, o que acharem, deixarem perguntas, e eu vou respondendo a todo mundo. Valeu? Saudações rubro-negras, um abraço.